Sejam bem-vindos à aula da disciplina de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental. Meu nome é Nayara e juntos nós vamos fazer uma jornada através do conhecimento. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, propriamente dito, a gente precisa relembrar, recordar e entender algumas coisas, alguns termos, para a gente ser capaz de compreender tudo que vem por aí. Então, recapitulando, eu vou trazer a seguinte frase. Toda matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos. Vocês entenderam alguma coisa dessa frase? Mais ou menos? Nada? O que é matéria? Vamos começar por aqui, do começo. O que é matéria? Podemos considerar matéria tudo aquilo que ocupa um espaço, ou seja, tudo aquilo que tem volume. Tudo que ocupa um espaço é matéria. Praticamente tudo que existe, tudo que está ao nosso redor agora é matéria. A porta, a parede, o celular, a mesa, o caderno, o lápis, até mesmo o meu corpo. Tudo isso é matéria. Tudo que existe praticamente. Podemos medir a quantidade de matéria que cada corpo possui através de uma grandeza chamada massa. Mas preste atenção, quando eu falo cada corpo, eu não estou falando do corpo humano necessariamente. Em física, corpo é a denominação dada a qualquer porção limitada de matéria, como por exemplo uma tábua ou uma pedra. Então, toda porção limitada de matéria é um corpo. Já um objeto é aquele corpo, aquela porção de matéria que, devido à sua forma, possui uma determinada finalidade ou uso, por exemplo, um lápis ou uma escultura. Então, um pedaço de madeira, uma tábua, é uma porção limitada de matéria, ou seja, é um corpo. Mas se eu pegar essa porção de matéria e trabalhar com aquele pedaço, com aquele corpo, e transformar ele em um lápis, por exemplo, então essa tábua, ela deixa de ser um corpo e se transforma em um objeto. O que é um objeto? É aquele que, devido à sua forma, possui uma determinada finalidade ou uso. Uma escultura é uma escultura feita de pedra, por exemplo. É a pedra que foi trabalhada, Então, ela deixou de ser um corpo e passou a ser um objeto, certo? Então, podemos medir a quantidade de matéria que cada corpo possui através de uma grandeza chamada massa. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Quando eu subo numa balança, por exemplo, eu estou medindo a quantidade de matéria, que existe ali no meu corpo, no meu organismo. Praticamente tudo aquilo que está ao nosso redor é composto por matéria. O ar, a água, os seres vivos, os objetos como o lápis, o caderno, o celular, etc. Tudo isso é matéria. Então, tudo aquilo que ocupa um espaço é matéria. Voltando à frase, toda matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos. Então, nós entendemos o que é matéria. Mas agora, o que é átomo? Toda matéria é composta por partículas muito, muito pequenas, chamadas de átomos. Então, aqui nessa imagem, nesse GIF, nós conseguimos visualizar a representação de um átomo. Então, toda matéria, praticamente tudo que existe, é composto, é formado por milhões, bilhões, trilhões, zilhões dessas partículas aqui chamadas átomos. Inclusive, o nosso corpo, o seu corpo humano, é formado por átomos, é constituído por átomos. Porque você, seu corpo, é matéria. Se é matéria, é formada, é constituído por átomos. E como é um átomo?
Os átomos são formados por diversas partículas ainda menores. Nós vamos conhecer as principais partes de um átomo. Então, aqui nós temos uma representação, né, um desenho representando um átomo. Nós podemos observar que neste átomo existem algumas partes, né, algumas partículas, e essas partículas elas têm nome. Essas partículas aqui representadas por essa bolinha azul se chama nêutron. Então são os nêutrons. Aqui neste átomo eu tenho 2 nêutrons. Já essa partícula representada por essa bolinha laranja são os prótons. Neste átomo eu também tenho 2 prótons. E essas partículas representadas aqui por essa bolinha vermelha são os elétrons. Então, as partículas que compõem o átomo, né, as principais partículas que compõem o átomo são os nêutrons, os prótons e os elétrons, certo? Essa região aqui no centro do átomo, onde estão localizados os nêutrons e os prótons, essa região é chamada de núcleo. Então, o núcleo é a região central do átomo, formada ali basicamente pelos nêutrons e pelos prótons. Já essa região onde estão os elétrons, inclusive os elétrons, eles são livres, eles ficam aqui orbitando o núcleo atômico, certo? Eles orbitam, por isso temos aqui esses anéis em volta do átomo, né? Na verdade, esses anéis eles estão representando o movimento que o elétron faz em volta do núcleo, certo? Então, essa região onde os elétrons ficam orbitando é chamada de eletrosfera, certo? Então, um átomo é composto por partículas menores, né? Basicamente nêutrons, prótons e elétrons. Os nêutrons e os prótons estão localizados no núcleo atômico, enquanto os elétrons estão livres aqui orbitando a região chamada de eletrosfera. Agora fica fácil entender essa frase inicial que o Pet trouxe. Toda a matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos. Existem diversos tipos de átomos, sabiam? Nem todos os átomos são iguais. Aqui, nessa representação, eu trouxe, né, um átomo com 2 prótons, 2 nêutrons e 3 elétrons. Mas nem todo átomo é assim. Há variação entre a quantidade de partículas presentes em um átomo. O que os difere uns dos outros é a quantidade de prótons que ele possui em seu núcleo. Essa característica é chamada de número atômico. Então, neste átomo que eu trouxe aqui para vocês, né, nós temos 2 nêutrons e 2 prótons. Então, o número atômico deste átomo é 2 prótons. O conjunto de átomo de mesmo número atômico, ou seja, que contém a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, é chamado de elemento químico. Então, todos os átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, que têm a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, pertencem ao mesmo conjunto, ao mesmo elemento químico. Atualmente, já foram conhecidos 118 tipos de átomos, né? 118 tipos de elementos químicos e todos eles estão listados na tabela periódica dos elementos. Eu vou mostrar para vocês o que é essa tabela periódica dos elementos. Então, aqui nós temos a representação da tabela periódica, né? Muito utilizada na química, porque é através dessa tabela é que nós conseguimos visualizar todos os elementos químicos. Cada quadradinho desse aqui é um elemento químico, certo? Eles todos estão aqui listados e classificados de acordo com suas principais características. E nós conseguimos aqui visualizar alguns. Eles estão representados aqui, ó, pela inicial, né, destes elementos químicos em latim. Mas um exemplo aqui, ó, esse primeiro elemento químico representado aqui pela letra H é o hidrogênio.
Nós temos também este outro aqui que também é muito conhecido, representado pela letra O, é o oxigênio. Do lado dele nós temos o nitrogênio, aqui o carbono, olha o flúor, o hélio, o cloro. E temos outros também, o iodo, outros com nomes diferentes, não tão conhecidos, né? Como por exemplo o irídio, ródio, cobalto. Nós temos níquel, cobre, zinco, prata, o ouro, né? O nosso tão precioso ouro, mercúrio. Então, todos esses nomes que eu disse aqui para vocês são nomes de elementos químicos. É o nome dado ao conjunto de átomos de mesmo número atômico, átomos de mesmo tipo, né? Com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, certo? Então, essa é a tabela periódica e esses são os elementos químicos, os principais elementos químicos conhecidos e listados. Os átomos, eles podem interagir entre si também, eles podem se agrupar. Átomos podem se agrupar, sejam átomos de mesmo tipo, né, de mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Eles podem se agrupar e quando isso acontece, são formadas as moléculas. Então, moléculas são agrupamentos de 2 ou mais átomos. Quando 2 ou mais átomos interagem entre si e se agrupam, são formadas as moléculas. Então, vamos conhecer aqui uma molécula. Imaginem um átomo de oxigênio. Essa bolinha azul aqui com um O no centro representa um átomo de oxigênio, certo? Então, ó, átomo de oxigênio. Imagine que esse átomo de oxigênio, eles se combinem com 2 outros átomos do elemento químico hidrogênio. Então, um átomo, eu tenho aqui 3 átomos, né? 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Houve, então, uma combinação, um agrupamento de 2 ou mais átomos. Então, eu tive aqui a formação de uma molécula, certo? Essa molécula, ela é a molécula de água, tá? H2O. Já ouviram falar sobre H2O? Já ouviram essa fórmula? O que significa H2O? H representa o átomo de hidrogênio. E não são 2 átomos de hidrogênio? Então, H2. E o O, que é o átomo do oxigênio. Então, nós temos uma molécula de água, né? A água, o nosso bem tão precioso, tão conhecido. E o que acontece quando as moléculas se agrupam? Se os átomos se agrupam, eles formam as moléculas. Mas e se as moléculas se agrupam? Então, aqui eu tenho, né, uma molécula de água, como nós vimos, né, uma molécula H2O. E se essa molécula ela se agrupar com outras moléculas, aqui no caso de mesmo tipo, né, várias moléculas H2O, o que vai acontecer? Vai se formar uma substância. Então, as substâncias são formadas pelo agrupamento de moléculas. Resumindo, então, tudo que nós aprendemos até aqui. Nós começamos lá pela matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa um espaço. Ocupou um espaço é matéria. Nós chamamos essa característica, essa propriedade de ocupar o espaço, né, de volume. Então, tudo que tem volume é matéria. Nós conseguimos também quantificar a quantidade de matéria que cada corpo ou que cada objeto possui através da massa. Então, toda matéria tem massa e volume. Tudo que existe praticamente é matéria, né? Todos os seres vivos, todos os objetos, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, todos os materiais com que a nossa casa é feita, todos os elementos da natureza, tudo isso é matéria, tem massa e ocupa um espaço. A matéria, ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomo. Um átomo é uma partícula formada de partículas ainda menores, né, que nós conhecemos algumas delas, como os prótons, os nêutrons e os elétrons. Existem diferentes tipos de átomos.
O que diferencia um átomo do outro é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo, ou seja, o seu número atômico. Quando nós consideramos um conjunto de átomos do mesmo tipo, com a mesma quantidade de prótons, né, com o mesmo número atômico, nós temos um elemento químico. Nós conhecemos até hoje 118 elementos químicos aproximadamente, todos eles estão listados lá na tabela periódica. Os átomos, eles também podem se agrupar, formando as moléculas. Então, o que é uma molécula? É um agrupamento de 2 ou mais átomos de mesmo tipo ou de diferentes tipos. E quando essas moléculas elas se agrupam, elas também podem se agrupar, elas formam as substâncias, como por exemplo a água, o ar, são todas substâncias formadas por moléculas, que são formadas por átomos e que são matéria, certo? Então, né, como nós já sabemos agora o que são substâncias, né, nós vimos que são agrupamentos de moléculas, né, que por sua vez são formadas por combinações de átomos, nós vamos poder entender que existem dois tipos de substâncias. As substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico, ou seja, as moléculas que formam uma substância simples são originadas a partir da combinação de átomos de mesmo tipo. Então, um exemplo, o gás oxigênio é uma substância simples. Como que é a fórmula química das moléculas, né, do gás oxigênio, dessa substância? O2. O que significa isso? São 2 átomos de oxigênio combinados, certo? Então, cada molécula que forma aqui a substância chamada gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio, ou seja, o mesmo elemento químico, né? Oxigênio. O gás hidrogênio, ele é formado por as moléculas dele, né, do gás hidrogênio, são formadas por 2 átomos de hidrogênio combinado, ó, H2, o H aqui é de hidrogênio, né, o símbolo do hidrogênio lá na tabela periódica. Então, é uma substância simples, só tem um tipo, só um elemento químico aqui. O nitrogênio formada por 2 moléculas as moléculas do gás nitrogênio são formadas por 2 átomos de nitrogênio, né? Então, também uma substância simples. Agora, já as substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos, ou seja, cada molécula que compõe uma substância composta é formada por átomos de tipos diferentes. Então, vamos ver alguns exemplos. A água é uma substância composta formada por 2 átomos de hidrogênio combinados a um átomo de oxigênio. Então, cada molécula que compõe a substância água é composta por 2 átomos de hidrogênio combinado a um de oxigênio. Então, 2 tipos diferentes de átomos envolvidos aqui, né? 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, substância composta. O ácido clorídrico, que é a mesma substância presente no nosso estômago, né? Que o nosso estômago secreta para poder digerir os alimentos, é também uma substância composta. Cada molécula do ácido clorídrico é formada pela combinação de um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O Cl é o símbolo do cloro. Então, hidrogênio, cloro, 2 átomos diferentes, né? 2 elementos químicos diferentes, substância composta. O cloreto de sódio, né? Que é o nosso sal de cozinha, é formado pela combinação de um átomo de sódio e um átomo de cloro, NaCl. Então, é uma substância composta, são 2 elementos químicos envolvidos. Então, substâncias simples, as moléculas da substância simples são formadas apenas por um tipo, né, de átomo, um elemento químico, enquanto que as substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Misturas de substâncias. Uma mistura de substância é quando 2 ou mais substâncias se misturam. Nossa, muito simples, obviamente, né? Então, um exemplo aqui de mistura de substância, quando eu misturo uma colher de sal num copo de água. Eu tenho 2 substâncias, o sal, né, o cloreto de sódio e a água. Então,
é uma mistura de substâncias, né? Então, a água, H2O e sal de cozinha, que é a fórmula química da molécula do sal de cozinha, que é NaCl. O álcool, né? Agora a gente tem usado bastante em tempos de pandemia, então o álcool ficou bem conhecido, álcool 70, né? O que é isso? É uma mistura de 70% de álcool e o restante 30% de água. Então aqui nós temos a fórmula química do álcool, né? Então cada molécula de álcool é composta por 2 átomos de carbono, ó, C2, 5 átomos de hidrogênio, H5, e um átomo de oxigênio combinado a um átomo de hidrogênio, nós chamamos de hidroxila. Então, ó, essa é a mistura, é uma mistura de duas substâncias, do álcool e da água. Outro exemplo aqui, a água com açúcar, né? Então, nós temos aqui a substância água misturada à substância açúcar. Eu coloquei aqui a fórmula da glicose, né? Que é o açúcar ali, ele é basicamente glicose. Então, nós temos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Essa é a fórmula química da molécula do açúcar. Então, mistura de substâncias, água e açúcar, duas substâncias diferentes. O vinagre, pessoal, esse que a gente usa na cozinha, usa na limpeza, ele é formado pela mistura de água e ácido acético, né, que é uma outra substância. O ácido acético, a fórmula, né, da molécula do ácido acético é 3 átomos combinados, né, de carbono e hidrogênio e um átomo de carbono ligado a 2 de oxigênio e a 1 de hidrogênio, certo? Então, vocês podem observar que são todas misturas de substâncias, duas substâncias diferentes misturadas. Muito simples. Ainda sobre misturas, nós temos 2 tipos de misturas de substâncias: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas onde as substâncias se dissolvem totalmente. Um exemplo de uma substância homogênea é quando a gente mistura o sal na água. O que acontece? Você coloca uma colherzinha lá de sal, né, dentro de um copo de água e mexe. Aquele sal, ele vai todo se dissolver ali naquela água e, por fim, a gente não vai conseguir mais ver o sal, né? Ele vai estar todo dissolvido na água. Vai ficar como se fosse um copo de água normal, só que a gente sabe que tem sal ali dissolvido, ali misturado. Então, aquela substância, né, o sal, foi misturado homogeneamente, totalmente ali naquela água, certo? Agora, já uma mistura heterogênea é quando as substâncias que estão ali misturadas, elas formam fases, uma fica sobre a outra, né? Às vezes uma substância é mais leve que a outra, então ela fica boiando, em vez de se misturar, se dissolver ali totalmente e não conseguir distinguir uma substância da outra, na heterogênea as substâncias elas ficam uma sobre a outra formando fases, né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do óleo e da água, né? O óleo, se eu colocar óleo na água, o óleo ele vai ficar boiando e a água vai ficar aqui na parte de baixo, porque o óleo ele é mais leve do que a água, ele é menos denso, né? Então ele fica boiando. O óleo não se mistura na água, então é uma mistura heterogênea. Eu consigo distinguir aqui exatamente onde está o óleo e onde está a água, heterogênea. Agora, a homogênea, eu não consigo aqui distinguir onde está o sal e onde está a água. Misturou tudo, virou tudo uma coisa só. Entenderam? Aqui nessa imagem a gente tem a representação de algumas misturas, certo? E nós vamos identificar se são misturas homogêneas ou heterogêneas. A primeira é um copo com água do mar. A água do mar é uma mistura de água e sal, certo? Quando o sal ele é misturado na água, ele se dissolve totalmente. Então, nós temos uma mistura homogênea, certo? Eu não consigo identificar aqui quais são as misturas que estão aqui presentes, né? Quais são as substâncias que estão presentes aqui nessa mistura. Já a letra B, água e areia, é uma mistura heterogênea, porque a areia ela não se dissolve na água. Ela vai ficar aqui no fundo do copo, né, formando uma fase, e a água vai ficar aqui por cima formando outra fase. A areia ela é mais densa, é mais pesada, ela vai para o fundo. Então, eu tenho uma mistura heterogênea com 2 fases. Eu consigo distinguir as duas substâncias misturadas. A água e o álcool é uma mistura homogênea, porque o álcool ele se mistura
né, completamente na água, eu não consigo distinguir quais são as duas substâncias. E a água e o óleo é uma mistura heterogênea, porque o óleo ele não se dissolve na água, né, ele vai ficar aqui boiando, porque ele é mais leve, ele é menos denso, então vão formar duas fases, né? Eu vou conseguir distinguir claramente quais são as substâncias aqui misturadas. Então, mistura heterogênea. Outro fator importante sobre as misturas é o seguinte: numa mistura, a gente sempre vai ter a substância que é o solvente, que é aquela substância que vai dissolver, né? E o soluto, que é a substância que será dissolvida. Um exemplo, então, numa mistura de água com açúcar, se eu pego lá uma colherzinha de açúcar, ponho na água e mexo ali, já já aquela açúcar vai ficar dissolvida, vai estar dissolvida totalmente na água. Quem é o solvente e quem é o soluto aqui? O solvente é a água, porque é a água que vai dissolver o açúcar, não é? E o soluto é o açúcar, porque é o açúcar que vai ser dissolvido na água. Então, a água, o solvente, né, é sempre aquela substância que dissolve a outra substância, e o soluto é sempre a substância que vai ser dissolvida. Então, o exemplo da água e o sal. A água é o solvente e o sal é o soluto, né? Então, a água, pessoal, ela sempre vai ser o solvente, né? Ela é considerada o solvente universal, porque ela é capaz de dissolver a maioria das substâncias. Agora, o conteúdo da aula 3 é transformações químicas, também chamadas de reações químicas. Então, de acordo com a definição do PET, na natureza, a matéria que nos cerca sofre constantes transformações químicas e inúmeras substâncias são formadas. Então, as transformações químicas são reações em que são formadas diferentes substâncias. Em uma transformação química ou reação química ocorre o rearranjo das unidades estruturais da matéria. Nós sabemos quais são as unidades estruturais da matéria, né? Nós vimos que a matéria é composta por partículas chamadas de moléculas, e as moléculas são compostas por átomos agrupados, combinados, né? E a alteração da sua composição, de suas propriedades específicas e formação de novas substâncias. Então, uma reação química, uma transformação química é o rearranjo dessas unidades estruturais, né? Onde vai causar a alteração da composição e das propriedades de uma substância, fazendo com que surjam, assim, novas substâncias. Nessa imagem, nós temos um exemplo, né? Onde nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio, certo? Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, mesma coisa aqui, né? E esses átomos de hidrogênio, eles vão se combinar com átomos de oxigênio. Então, nós teremos aqui a formação de moléculas, né? Onde eu tenho um átomo de oxigênio combinado a 2 de hidrogênio. No caso aqui, ó, como eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, eu consegui formar 2 moléculas, né? Uma com 2 átomos de hidrogênio e uma de oxigênio, e a outra a mesma coisa. Nós já conhecemos essa molécula aqui, né? A fórmula química dela, H2O. O que é isso? É a molécula da água, que nós já vimos, né? Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então, quando há a combinação dos átomos, no caso aqui dos elementos químicos hidrogênio e oxigênio, quando há essa combinação, surge daí uma nova substância, certo? Então, isso é uma transformação química. Quando átomos, né, se combinam, quando a estrutura molecular, né, de uma substância se rearranja e dali surge uma nova substância. Antes eu tinha aqui, ó, só hidrogênio e só oxigênio separado. Depois da reação química, eu tenho agora esses átomos combinados e então o surgimento de uma nova molécula, e como nós sabemos, as moléculas formam as substâncias. Podemos representar a reação química por uma equação, em que temos os reagentes, que são as substâncias iniciais, que se combinam, e os produtos, que são as novas substâncias produzidas. Então, dentro de uma reação química, eu sempre vou ter os
os reagentes, né, que são as substâncias chamadas de reagentes, que são aquelas que vão reagir, né, umas com as outras e dar origem à substância chamada de produto, ou às substâncias, né, chamadas de produtos dentro de uma reação química. Então, aqui nesse exemplo, né, de novo, aqui dos átomos, né, de oxigênio e hidrogênio interagindo e dando origem aqui à molécula de água, nós temos o hidrogênio e o oxigênio separados, os reagentes. Depois que houve, né, a reação química, ou essa setinha, ela representa o acontecimento da reação, nós temos a formação aqui do produto, que é a molécula de água propriamente dita, os átomos combinados. Então, vamos dar uma olhadinha melhor nessa questão aí da equação química. Então, uma transformação ou reação química pode ser representada através de equações químicas que contêm a seguinte estrutura. O reagente, né, que são as substâncias que serão listadas aqui inicialmente na equação, que são chamadas de reagentes. A setinha, que não pode faltar, porque ela é que representa, né, que houve ali, que aconteceu uma transformação, uma reação química. E os produtos, né, deste outro lado aqui da equação. Então, o exemplo, a substância 1, ela reagiu com a substância 2. Então, a setinha aqui para mostrar que houve uma reação química. Eu tenho, então, como resultado, a substância 3. Então, substâncias iniciais reagiram entre si e originaram novas substâncias. Então, essa é uma característica de que houve uma transformação, uma reação química. Substâncias iniciais que se interagem umas com as outras, reagem umas com as outras e originam substâncias, uma substância ou mais, substâncias completamente diferentes daquelas que entraram na reação, né? Naquelas que nós tínhamos inicialmente. Então, outro exemplo, uma substância 1 mais a substância 2, nós temos como resultado substância 3 ou 4, né? Isso aqui mostra que, então, uma ou mais duas substâncias, né, vão reagir e vão originar uma, duas ou mais substâncias diferentes, depende do tipo de reação, né? Das substâncias ali envolvidas. Então, sempre essas substâncias que estão representadas aqui inicialmente na equação serão os reagentes e sempre as substâncias representadas após a setinha, né, serão os produtos. Então, vamos ver aqui na prática alguns exemplos de transformações ou reações químicas, né, que nós podemos observar no nosso dia a dia. O exemplo, o apodrecimento de alimentos. Os alimentos eles apodrecem devido à ação de bactérias, de fungos, né? Ou seja, de micro-organismos que estão ali agindo. Eles estão se alimentando daquele alimento, né? E nesse processo de alimentação desses micro-organismos, eles produzem substâncias, né? A partir da digestão ali, eles produzem novas substâncias, fazendo com que aconteçam, então, reações químicas. E isso faz com que o alimento ele tem ali uma alteração de cor, de textura, de cheiro, né, que nós podemos ali observar. Então, o apodrecimento é uma reação química que está acontecendo devido à ação de micro-organismos. Um outro exemplo é a fotossíntese, que é aquele processo que as plantas realizam para poder produzir o próprio alimento, né, que nós já vimos em outras aulas e também nós iremos entrar em maiores detalhes mais para frente, tá? A planta, ela utiliza a luz solar e o gás carbônico, né, o dióxido de carbono presente no ambiente e no interior das suas células o acontecimento de transformações, de reações químicas e surgem os seguintes produtos, que é o oxigênio, né, o gás oxigênio, e a glicose, que é a substância que a planta precisa para poder nutrir as suas células e continuar viva, né? Então, há a transformação aqui de substâncias iniciais, né, luz solar, dióxido de carbono, e a transformação em novas substâncias, como o oxigênio e a glicose. A efervescência, quando nós colocamos, por exemplo, um comprimido efervescente, né, que geralmente são os remédios utilizados contra a azia, queimação, eles são efervescentes. Quando a gente coloca aquele comprimidinho, aquele pozinho na água, o que acontece? Na hora acontece a liberação
de gás, né? No caso aqui de gás carbônico, por isso que há esse efeito de efervescência, né? A liberação do gás carbônico acontecendo aqui devido a uma reação química, né? Que aconteceu da substância ali presente no comprimido com a água, né? E houve então o surgimento ali de novas substâncias diferentes. O enferrujamento também, né? A ferrugem é um processo onde pode ser observado uma reação, uma transformação química, porque os átomos de ferro que compõem o material ali, né? Que é feito de ferro, seja um prego, qualquer coisa que seja feita de ferro, em ação, em contato, aliás, com o oxigênio presente no ambiente, com as moléculas de água presentes ali também no ambiente, na atmosfera, há uma reação, então, de todas essas substâncias que eu citei, e há a formação de uma nova substância, de um produto, né, onde nós podemos observar aqui com a formação dessa crosta avermelhada, né, que nós chamamos de ferrugem, que vai consumindo todo aquele material, certo? Então, exemplos de reações químicas no nosso dia a dia, e existem várias outras, tá, que nós vamos conhecer ao longo das aulas, né, conforme nós formos fazendo as atividades e tudo mais. Como detectar uma transformação química? Existem algumas formas de se detectar uma transformação química. Por exemplo, quando há mudança de cor, certo? Algumas reações químicas fazem com que aconteça, né, seja observada a mudança de cor, como por exemplo aqui no enferrujamento, né, de alguns materiais ferrosos, dos materiais ferrosos, né, feitos de ferro, que tem ali o ferro na sua constituição, e quando enferruja, começa a surgir uma crosta, né, avermelhada. Isso é a mudança de cor, sinal de que houve uma reação química. Formação de chama. Sempre que há formação de chama, significa que houve uma combustão. Combustão é a reação química entre o combustível e o comburente. Variação de temperatura. Algumas reações químicas modificam a temperatura, né, ali da solução, né, envolvida. No caso, o fogo, como nós vimos, né, o fogo ele é resultado da combustão. A combustão é sempre reação química, e o fogo, a gente pode observar que ele tem ali, né, o seu calor, né, a liberação de calor. Liberação de gás, né, por exemplo, quando nós vimos, né, o exemplo dos comprimidos efervescentes, né, os medicamentos utilizados para queimação, azia, a efervescência, que é a liberação de gás carbônico, né? Então, liberação de gás é sempre sinal de que houve uma transformação química. Formação de sólido, algumas reações químicas formam-se sólidos, você pode misturar dois líquidos e dali ao surgimento de uma substância sólida, né? Então, evidência também de transformação química. E liberação de cheiro. Então, sempre que há uma modificação do cheiro, pode ser sinal também de uma reação química. Iniciando agora a correção da atividade da semana 1 do PET 1, lá na página 33. Então, atividade 1. A água em estado líquido é essencial para a vida de todos os organismos. Analise a composição química da água e responda. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de um copo com água, e aqui a ampliação, né, a representação em desenho das moléculas da água. A gente pode ver aqui, ó, que nós temos uma molécula composta, né, por uma bolinha vermelha e outras duas bolinhas brancas, né, uma bolinha vermelha e outras duas bolinhas brancas. O que é essa representação? É aquele exemplo que a gente viu, né, da molécula da água. A bolinha vermelha representa aqui o átomo de oxigênio e as duas bolinhas brancas representam os átomos de hidrogênio, H2O, né, como nós vimos, é a fórmula química da molécula da água. A pergunta é o seguinte: a água deste copo representa uma substância ou uma mistura? Justifique. Então, nós podemos dizer que a água neste copo representa uma substância e não uma mistura, pois podemos observar um único tipo de molécula presente, embora nós tenhamos aqui dois tipos de átomos, né, o hidrogênio e o oxigênio, mas elas formam moléculas e nós temos um aglomerado de moléculas de apenas um tipo.
Então, isso mostra que aqui nós temos apenas um tipo de substância. Se eu tivesse aqui diferentes tipos de moléculas juntas, né, nós poderíamos dizer que seria uma mistura com duas ou mais substâncias misturadas. Mas no caso da água aqui, como nós podemos ver a representação de um único tipo de molécula, né, várias moléculas, mas de um único tipo, o H2O, nós podemos dizer que representa uma substância. 2. Em uma aula prática no laboratório, a professora de ciências colocou 5 amostras sobre a mesa, onde a letra A representa um copo com água do mar, né? Água com sal, água salgada. B representa um copo de água e areia. C, água e álcool. D, água e gelo. E, água e óleo. E F, areia. Com base em sua análise e em seus conhecimentos, é correto afirmar que letra A, B e D possuem mais de uma fase. Como nós vimos, a fase, né, quando a gente observa assim uma mistura que possui duas ou mais fases, a gente consegue visualizar, distinguir as substâncias dentro do copo, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma fase, outra fase. Aqui é da água com gelo. Podemos dizer que aqui tem uma fase e outra fase, embora seja a mesma substância, né? Então, existe aqui um probleminha com relação a considerar água e gelo como uma mistura. Mas, para a gente concluir o exercício aqui, vamos considerar uma fase e outra fase, porque o gelo, ele é água, né? Mas é água congelada, então ele é menos denso, é mais leve e fica aqui boiando no copo, né? E outro exemplo aqui de fase, né? A água e o óleo, uma fase e outra fase. Então, a pergunta, voltando lá na letra A, B e D e E possuem mais de uma fase. Então, sim, mais de uma fase, sim, mais de uma fase, e sim, mais de uma fase. Letra B, apenas A possui uma fase. Não, nós temos aqui a A e o C também, né? Com uma fase apenas. C, A e C são misturas heterogêneas de uma fase. São misturas, sim, de uma fase, sim, mas não são heterogêneas, são misturas homogêneas, né, com apenas uma fase. Heterogênea é quando forma mais de uma fase, né, mas quando tem uma fase só é homogênea, então está incorreta. Letra D. A representa uma substância pura. Não, não é verdade, porque aqui nós temos água do mar, que é água e sal, então é uma mistura de água e sal, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. B, D e E possuem mais de uma fase. 3. As transformações químicas estão presentes no nosso cotidiano e podemos observar evidências de sua ocorrência. Cite 3 evidências observáveis nos exemplos apresentados na imagem abaixo. Então, nós temos aqui o exemplo do apodrecimento da banana, o processo de fotossíntese que as plantas realizam, né, no interior das suas células para produzir o seu alimento, no caso aqui a glicose, a efervescência, quando a gente coloca um remédio efervescente num copo d'água, e o enferrujamento de objetos metálicos, né, com ferro, surgimento da ferrugem. Então, são todas evidências, são todos exemplos de reações químicas, de transformações químicas, né, como nós vimos ao longo da aula. E agora a pergunta é para a gente citar, né, a questão, o exercício, pede para a gente citar 3 evidências observáveis nos exemplos representados na imagem abaixo. Então, quais são as evidências que ocorreu aqui uma transformação química? Nós podemos observar nesses exemplos. Nós podemos observar mudança de cor, né? A banana, quando ela apodrece, ela muda a cor. A ferrugem também, quando surge, né, num objeto aqui composto por ferro, também muda de cor, fica avermelhado. Liberação de cheiro. O alimento, quando ele apodrece, né, quando ele estraga, ele libera um cheiro diferente. Liberação de gás. Tanto aqui na fotossíntese, né, porque a planta vai utilizar a luz do sol, a água e o gás carbônico e vai transformar, né, a reação química vai transformar essas substâncias em glicose e oxigênio. Então, vai liberar o oxigênio é um gás, então liberação de gás. Aqui na efervescência também a reação química libera o gás carbônico, por isso que forma essas bolinhas, né, dentro da água ali, o efeito de efervescência, a liberação de gás. Então, nós podemos observar nesses exemplos as evidências, mudança de cor, liberação de cheiro e liberação de gás, como nós vimos, são evidências de que aconteceu
uma reação química, uma transformação química. 4. Pesquise sobre o processo de fotossíntese. Em seguida, cite os reagentes e os produtos da equação simplificada da fotossíntese, colocando-os nas caixas de texto abaixo. Então, a fotossíntese é aquele processo que as plantas realizam, né, para produzir o seu próprio alimento, como elas são os seres autótrofos, né, ou seja, que produzem o próprio alimento. Então, esse processo de fotossíntese é realizado no interior das suas células para produzir a glicose, que é a substância da qual a planta retira energia para realizar suas funções vitais. Então, depois de dar uma pesquisada, né, nós conseguimos responder aqui, preencher os quadradinhos com as seguintes substâncias. Na fotossíntese, a planta vai utilizar o gás carbônico presente no ambiente, a água, né? Toda planta precisa de água para poder se desenvolver, e a luz do sol, ou, né, uma luz artificial, mas precisa de luz. E dentro das suas células vai acontecer uma transformação química e essas substâncias serão transformadas em glicose, que é a molécula, né, mais importante ali para a planta, para ela poder retirar energia, né, para continuar viva, realizando seus processos vitais. O gás oxigênio, que ela libera para a atmosfera, né, para nossa sorte, porque nós utilizamos esse gás oxigênio para realizar o nosso processo de respiração. E também a liberação de um pouquinho de água. A água entra aqui nos reagentes e também é liberada como produto, né, liberada na atmosfera em forma de vapor. Então, nós temos aqui reagentes, né, que são essas substâncias iniciais, gás carbônico, água e luz, e os produtos, que é a glicose, o oxigênio e água. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de uma semana, né, a semana 1 do PET 1. Essa foi a revisão da semana toda e a correção da atividade no final. Espero que vocês tenham feito todas as atividades, né? Eu tenho acompanhado, vocês têm enviado para mim as fotos no WhatsApp, têm preenchido as atividades lá pelo Google Classroom, mas se você não fez alguma atividade, não deixe para trás, vai e faz, porque depois vai acumular e aí fica mais difícil. Caso tenha alguma dúvida, precise de ajuda, é só me mandar mensagem, estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, lá no Google Classroom também, tá bom? Me coloco à disposição. Então, eu vou ficando por aqui, até a próxima, abraço, tchau, tchau!